o Luffy finalmente despertou, e com isso veio seu Gear 5. Quais serão todos os seus poderes? O Luffy foi dito ter uma paramécia, mas agora foi confirmada como uma Zoan. Quais aspectos do mundo de One Piece explicam isso? Ou será que o Oda tá forçando a barra? A predestinação caiu, e o Luffy tá utilizando a Atom Force? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1044 de One Piece. O Nika finalmente apareceu. O Oda disse que quando ele fosse aparecer mais uma vez, iria revelar o seu rosto. E ele revelou. O Luffy agora despertou e com isso veio seu Gear 5. Quais são os poderes que ele pode ter? O Luffy realmente está utilizando Atom Force? Isso aqui está sendo forçado? Ou o Oda tem base para mudar o estilo da Akuma no Mi do Luffy, de uma paramécia para uma Zoan? Nós vamos comentar sobre basicamente tudo. O que não couber nesse vídeo aqui, eu vou fazer mais vídeos relacionados a isso. E eu espero que vocês gostem. Antes do vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui no card aqui em cima o último vídeo que eu postei aqui no canal. Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo já se inicia com a história de capa insensível da Germa 66, onde uma pesquisa é iniciada. A Big Mom ali tem uma parte do seu bando que está voltada à pesquisa, e agora eles vão dissecar ali os corpos de Niji e Yonji para tentar pegar os segredos dos seus corpos. E aí pode ser que eles, sei lá, descubram como é que o Jade conseguiu replicar alguns poderes de Akuma no Mi neles, ou dar corpos de ciborgue para os seus filhos. Pode ser que isso aí seja importante para um futuro power-up no bando da Big Mom. Mas o que é mais importante nessa capa é que no capítulo anterior, ou na capa anterior, foi dito que tinha umas silhuetas ao longe. E muita gente imaginou que seria o bando do Teach invadindo o território da Big Mom. Só que com o que aconteceu nessa capa aqui, mostra que muito provavelmente não era bando de Teach nenhum. Se a gente for olhar mais de perto ali, vão parecer realmente pedras e não silhuetas. Então, o que eu disse quando essa capa se iniciou foi: essa capa vai revelar se o bando do Teach vai ou não para Holy Cake. Até o momento, revelou que eles não foram, porque não tem nenhum tipo de emergência. Se tivesse, o Oven iria se meter, mas na verdade ele só deixou aqui o livro com Niji e Yonji e vazou. Então não tem nenhuma emergência por enquanto. E aí pode ser que o bando do Teach tenha ido buscar uma coisa em outro local, e que eles não passem ali pelo país da Big Mom. Antes de comentar a parte principal, nós temos que comentar aqui o desfecho de Hiyori ou com Murasaki e Orochi. Por tudo que ela sofreu ao longo de 20 anos, está próximo do Orochi não poder fazer nada, porque ela tinha que manter as aparências, ela tinha que ter esse momento aqui para se vingar. Só que esse momento aqui foi bem interessante, só que eu acho que vem um momento onde pegou muitas páginas e a gente queria ver mais sobre o despertar do Luffy. É que nem os fillers bons de Bleach que ficam entre arcos bons. Por exemplo, tu tá em um arco grande de Bleach, tu quer assistir aquele arco até o final e eles vêm e colocam um filler bom no meio. Só que tu não quer assistir esse filler bom agora. Tu iria querer assistir ele lá mais pra frente. Ou que não tivesse no meio desse arco. Aí tu diz, não, eu vou pular pra depois eu voltar, e tu nunca volta, sendo que aquele filler é bom. Só que aqui não tem como a gente pular, mas é um desfecho muito bom. É um desfecho onde a Hiyori lembra de tudo que ela passou, lembra sobre o seu pai, sobre ele ter sido enganado, sobre o Orochi não merecer ser um Shogun, e por isso que ela tá se vingando ali. Eu acho que o Oda fez essa parte aqui, essas várias páginas aqui digamos que da vingança da Hiyori com o Orochi, porque ele queria desenhar aquela página dela chorando. A gente sempre imaginou que a Hiyori, a Komurasaki colocava aquela máscara, porque quando ela tocava a música do Oden, ela chorava, e ela não queria que as pessoas descobrissem isso. Pode ser por acharem que ela realmente poderia ser filha do Oden, ou então porque ela poderia se achar feia
enquanto ela chora, sendo que ela tem que manter a aparência de a mulher mais bela do país de Wano. Então ela sempre colocava máscara, e eu acho que o Oda queria desenhar esse quadro da Hiyori chorando. Que esse quadro é bem lindo, por sinal. O Oda tem dessa, ele faz várias cenas pensando em desenhar uma página em específico, ou pensando em chegar naquela página em específico. E foi exatamente o que eu vi aqui com esses quadros da Hiyori com o Orochi. E eu também gostei do desfecho do Kanjuro, porque não sei como, ele passou meio que a sua consciência ou a sua alma para dentro daquele desenho que ele fez, e depois que ele não conseguiu cumprir as ordens do Orochi, ele meio que voltou para ele para dizer que não cumpriu. E como ele está dizendo que já está fraco, é como se ele já estivesse morrendo. E aí ele voltou para o seu Lorde porque a gente imagina que ele queria passar seus últimos momentos ao lado dele. Mas quando ele toca no Orochi, ele acaba incinerando todo o seu corpo ao mesmo tempo. É como se o Kanjuro não tivesse noção de que agora ele é um monstro de fogo. E ele meio que encostou ali no Orochi, foi mais eu entendi como se fosse um gesto de carinho. Ah, eu vou morrer, mas pelo menos estou ao lado do meu Lorde. Só que ele não tá percebendo que ao mesmo tempo tá matando ele. O que eu queria que tivesse acontecido no final dessa sequência de páginas, ou nessa, entre aspas, vingança da Hiyori, seria que ela já tivesse arrancado a cabeça do Orochi. O desfecho para ele provavelmente vai ser esse. Ele vai morrer tendo sua cabeça arrancada só pelo fato de que antes ele não podia morrer, e quando ele se transforma no Yamata, no Orochi, ele tem ali inúmeras cabeças, e para que ele possa morrer tem que arrancar todas elas, muito provavelmente. Então o desfecho dele aqui vai ser ter a cabeça arrancada pela Hiyori. Só que essas páginas, elas são importantes, só que para mim vieram em um momento onde eu queria ver outra coisa melhor, que no caso é o despertar do Luffy. Agora, indo para a parte principal desse capítulo, nós temos que ele já começa de uma maneira bombástica, onde o Luffy se questiona do porquê ele pode levantar, que seu coração tá com uma batida bem divertida, e por que isso tá acontecendo se ele perdeu, se teoricamente ele foi morto em capítulos anteriores. Por que ele pode se levantar? E aí nós vemos vários quadros de diversas pessoas fortes conseguindo perceber essa aura, ou essa nova voz que acendeu agora lá no topo de Onigashima. Nesse momento aí nós temos que Sanji acorda e acaba percebendo Luffy, Kid, Lau, Hyogoro, o próprio Marco, o Momonosuke também. Dos Mugiwaras nós temos o Sanji conseguindo perceber ou acordar e perceber essa nova aura do Luffy, porque ele já foi dito que o melhor haki para ele é o haki da observação, ou ele tem mais facilidade, ou ele desenvolveu mais o haki da observação. Por isso que quando ele sente essa aura do Luffy, ele acorda, ele levanta. E por que o Zoro não sentiu? Porque o Zoro já foi de base, o Zorão já foi solado pelo aquele Shinigami lá em capítulos anteriores, e por isso que ele não sentiu. Mas eu acho que o Zorão, ele tá bem péssimo, para ele não ter acordado, ou para o Oda não ter nos mostrado mais o Zoro, ele deve estar num estado bem péssimo. Não significa que se ele tivesse pelo menos só desacordado, ele não levantaria. Aposto que ele levantaria também. Pelo fato do Oda não ter nos mostrado isso, é porque o Zoro tá quase nas últimas. Ele vai ter que receber ali um tratamento absurdo para que ele não venha a morrer. E aí nós somos levados para Maríjois, mas principalmente para o Castelo Pangeia, na Sala das Autoridades, onde nós temos os Goroseis reunidos, falando sobre os acontecimentos de Wano e também sobre a Akuma no Mi do Luffy. E eles nos trazem revelações bombásticas. Vamos a elas. Primeiro, eles se questionam se vale a pena perder um guerreiro tão forte e ainda incitar a raiva do Kaido só para acabar com o perigo da Akuma no Mi do Luffy. Que foi revelado que a Akuma no Mi que não poderia despertar é a do Luffy. E eles falam o porquê. O governo mundial vem tentando obter a Gomu Gomu no Mi há eras, e ainda assim nunca caiu em nossas mãos, por todos esses 800 anos. É como se a própria Akuma no Mi estivesse fugindo de nós, mas isso não é impossível. As Zoans têm vontade própria, ainda mais essa fruta que tem o nome de um deus. Aqui essa questão das Zoans tem uma vontade própria, eu entendi no sentido de que
como essas Akuma no Mi são de animais, meio que a consciência desses animais está dentro dessas Akuma no Mi, e esse é o fato que faz o Vegapunk conseguir pegar só esse tipo e casar com objetos e criar um novo ser. Fazer com que objetos como essas Akuma no Mi, porque elas têm essa consciência. Mas dá pra gente pensar em outra coisa aqui. Pelo fato de ser, o nome que eles vão dizer aqui, ser a fruta de um deus, é como se a consciência dele meio que mudasse a sorte, ou desse azar para o governo mundial sempre que pegasse essa Akuma no Mi, desse o azar de perder ela. Com o exemplo do Shanks conseguindo roubar e acabar nas mãos do Luffy. Ou então essa Akuma no Mi sempre teve a sorte de cair em mãos boas e nunca com o governo mundial. A gente pode pensar nesses dois tipos de vontade das Akuma no Mi. Tanto a consciência do animal contido na fruta, quanto a própria fruta meio que está ligada ao fator sorte. O fator sorte da fruta cair em mãos boas e o fator azar da marinha em nunca conseguir pegar essa Akuma no Mi. E aqui vem a revelação bombástica, porque eles falam que o outro nome da Gomu Gomu no Mi é uma Zoan Hito Hito no Mi mítica, modelo Nika. É isso, meus amigos. A Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi e nunca foi. Na verdade, é a Hito Hito no Mi e ainda modelo mítica de quem? Do Nika. O Luffy agora se tornou Nika. E enquanto eles falam isso, a gente consegue ver ali o Luffy em silhueta e de frente para a lua, com a mesma silhueta de quando o Nika foi apresentado. A única diferença é que ele não está com a espada e nem com a lança. Mas o Luffy está exatamente com o mesmo semblante do Nika. E um sorrisão também. Mas eles complementam. Eles falam: seu corpo tem as propriedades da borracha. Ele luta usando sua própria imaginação enquanto faz as pessoas ao redor rirem. O guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. Seu despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo. É dito ser o despertar ou a habilidade mais ridícula do mundo. Bora dissecar aqui essas frases aqui dos Goroseis, para que a gente possa ter ideia do que o despertar do Luffy vem a trazer como poder para ele. Primeiro ele fala que seu corpo tem as propriedades da borracha. Isso quer dizer que, se o Luffy comeu uma Zoan Hito Hito no Mi modelo mítica, significa que o ser mítico Nika, que o Luffy se transformou, era um ser de borracha. E por isso, sempre o Luffy foi de borracha, mesmo sem utilizar ali a forma híbrida ou forma completa. A gente ainda vai discutir sobre isso mais pra frente, mas é basicamente a mesma coisa do Sengoku se tornar de ouro quando ele se transforma em um Buda. E a gente nem sabe se aquela forma que o Sengoku se transformou é a sua forma completa ou é a sua forma híbrida. Nunca foi discutido sobre isso, ou eu nunca peguei nenhum material que disse aquela ali é a forma híbrida. Foi só uma forma nova que o Sengoku utilizou. Mas isso explica o fato do Luffy sempre ser de borracha e sempre se esticar, mesmo agora sendo confirmado como uma Zoan. Ele é de borracha porque o ser mítico Nika era um ser de borracha. E por isso o Luffy adquiriu esse poder para si também. Eles falam que ele luta usando a imaginação, coisa que o Luffy sempre fez, e faz as pessoas rirem. Já teve diversos momentos em que o Luffy meio que pegou coisas que ele viu em meio a um arco e acabou utilizando como um golpe de maneira engraçada e fez as pessoas rirem. O primeiro momento em que a Robin riu foi lá em Alabasta, quando o Luffy utiliza ali o Mizu Luffy, se eu não me engano. E é um momento engraçado, onde o Luffy bebe ali um baldão de água para lutar contra o Crocodile, e o Crocodile até pergunta se ele tá lutando a sério. Esse ali é o momento onde a Robin ri de maneira natural, e é muito engraçado. E aí eles complementam, é o guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, o deus do sol. Aí eles começam a falar do seu despertar. Seu despertar traz uma força física maior e liberdade ao seu corpo. É dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Vamos lá, essas três palavras que são liberdade, força física e despertar mais ridículo do mundo, ou a palavra ridículo, no caso. Nós vamos ver que
traz mais força. O Luffy vai se tornar mais forte ao utilizar esse despertar. Quer dizer que qualquer forma que o Luffy tomar, ele vai ter uma força tremenda e vai poder utilizar contra os seus inimigos. A gente pode meio que diferenciar isso com o Luffy na sua forma Baldman, onde é uma forma mais voltada para a sua força bruta, força física, e a forma Snakeman, onde o Luffy utiliza mais a sua velocidade para atacar seus inimigos. Claro que velocidade é força, mas no mundo de One Piece as regras são diferentes. O Oda pode só nos dizer que o Snakeman tem menos força, mesmo ele sendo até mais rápido que o Baldman. Porque cada uma tem as suas características. E com ter mais força, a gente pode até imaginar que em qualquer forma que o Luffy possa entrar, não estou dizendo que depois do Gear 5 ele vai voltar a utilizar o Gear Force, mas com qualquer forma ou qualquer meio que o Luffy utilizar em batalha, ele vai ter uma força tremenda, uma força absurda. Quando eles falam de liberdade, agora eu vejo que o Luffy pode tomar o formato que ele quiser. A gente vê que o Gear 5 dele é como se fosse o Gear Force, só que sem utilizar o Haki do armamento, onde o Luffy fica na sua forma base com cabelos em chamas, com o olho meio bugadão, com as sobrancelhas encaracoladas, mas ao mesmo tempo ele tem aquela fumaça ali, ó, que dá o formato do Gear Force. E aí ele vai poder utilizar esse formato e tem liberdade para que ele possa fazer o que ele quiser. Eu posso dizer até que o corpo dele pode se tornar maleável para que ele escolha a forma que ele pode ter. Tipo, o Katakuri. Eu não acho que o Luffy vai poder se tornar uma gosma, que nem o Katakuri faz. Ele meio que se dissolve no seu elemento e pode se moldar da maneira como ele quiser. Eu acho que o Luffy agora, com liberdade, ele se tornou maleável para tomar o formato que ele quiser, mas não vai chegar naquele ponto. O Luffy vai poder, sei lá, quando ele for atacado pelos seus inimigos, ele vai controlar aqui essa parte daqui onde for atacado, por exemplo, e ao invés de se tornar a borracha ou sair de borracha como o Katakuri faz, ele vai meio que só dar aquele empurrãozinho aqui desse lado aqui, ó. Ele vai conseguir controlar esse lado da borracha para que o golpe passe, entendeu? É mais ou menos assim que eu consigo imaginar. Ou então o Luffy agora pode entrar no Gear 30 sem ter que soprar o ar dentro do seu corpo. Ele não precisa mais fazer isso. A gente vê em vários momentos, e eu vou comentar um pouco mais pra frente, onde o Luffy tá com o torso inflado, com os braços inflados, mas a perninha pequena. E a gente não vê ele inflando mais ou soprando ar para dentro para que ele possa utilizar isso. Então é uma forma que traz liberdade ao Luffy. É uma forma que faz com que ele possa lutar da maneira como ele quiser, utilizando a imaginação dele. E quando as pessoas virem ele lutando dessa forma, vai trazer a risada para todo mundo. E quando eles também falam sobre o despertar mais ridículo, eu também consegui imaginar duas coisas. O ridículo de forte, não tem como vencer o Luffy agora porque ele é absurdamente forte. Ainda mais com a questão do Toon Force, que eu também vou comentar um pouco mais pra frente, mas ridículo no sentido de engraçado. O Luffy vai tomar formas absurdas que quem vê vai achar ridículo e vai começar a rir. Então tem essas duas características para essa palavra que a gente pode meio que levar em conta com eles dizendo que é o despertar mais ridículo, ou a habilidade mais ridícula do mundo. Ainda mais com o Luffy falando que sente que pode fazer qualquer coisa. Acho que pode lutar ainda mais. O som do seu coração é bem engraçado e faz ele rir. Ele sente que esse é o seu ponto mais alto. Esse é o Gear 5. Vamos lá comentar sobre algumas coisas relacionadas ao Gear 5 do Luffy. Primeiro que sua Akuma no Mi foi dita ser uma Hito Hito no Mi, uma Zoan Hito Hito no Mi, modelo mítica do Nika, e não uma Paramécia. O Oda realmente meteu o louco aqui, porque o Nika não faz muito tempo que ele foi citado na obra como um deus de libertação que liberta os escravos com seus batuques e faz as pessoas rirem. Claro que tem várias menções a Sol, a Amanhecer, a Deus Nika, que foi lá em Jaya, já teve menção a um deus chamado Nika, mas nunca como se fosse um ser mítico do mundo de One Piece. A gente pode até pensar assim, o Oda se baseou em quê para fazer essa mítica do Luffy? Ele se baseia em criaturas mitológicas, principalmente orientais.
E onde é que o Oda se baseou para fazer isso? Porque de diversas teorias que vieram à tona ou que se tornaram mais famosas na fandom, a maioria das pessoas, a grande maioria, não imaginou que poderia ser a Akuma no Mi do Luffy poderia ser uma Zoan mítica. Sempre foi dito que era uma paramécia, e se fosse para mudar de nome, seria algo relacionado a Nika no Mi, ou fazer as pessoas rirem. O nome da Akuma no Mi ser Nika, porque o poder de borracha traz um sorriso, e o nome do cara que tinha esse poder era Nika. Mas só que ele deu essa mudada aí. Ele meio que meteu o louco porque, aparentemente, ele pode ter criado uma Zoan mítica de um ser místico do mundo de One Piece. Quem imaginaria que o Oda faria uma Akuma no Mi baseada em um ser que ele criou na própria história? Tipo, todas as outras Akuma no Mi, se tu for pesquisar, elas têm embasamento teórico do nosso mundo. Tu vai ver as criaturas que o Oda se baseou para criar diversas Akuma no Mis míticas. Mas a do Luffy aparentemente não foi. Foi um ser que ele criou no mundo de One Piece e tornou uma Zoan mítica. Então não teria como alguém meio que fazer uma teoria sobre isso e acertar. Parece que o Oda meio que se força a fazer com que os seus fãs nunca acertem teorias relacionadas ou as principais teorias do mundo de One Piece. Ele força para que isso aconteça, porque diversas teorias maravilhosas, muito embasadas, passaram longe do que o Oda apresentou agora, que foi uma Hito no Mi modelo mítica do Nika. E aí deixou a paramécia de lado. Aí vem a pergunta, existe uma paramécia realmente da borracha? Já que a do Luffy não é mais de borracha. Também sinto que com o Luffy dizendo que despertou a sua Akuma no Mi, agora está no seu ponto mais alto, e agora ele é o seu Gear 5, ou está no seu Gear 5, o Oda meio que gasta duas munições que ele poderia utilizar, que no caso seria o despertar do Luffy e um Gear 5. Ele meio que juntou esses dois termos em um só, tipo... o despertar do Luffy, o nome do despertar do Luffy vai ser o Gear 5, sendo que ele poderia... ter feito um Gear 5 depois. Ele pode ter metido louco porque muita gente queria um Gear 5, já foi perguntado em SBS, e ele respondeu, o mundo tá passando do 4G pro 5G, então G é 5, então o Luffy vai ter um Gear 5, e ele acabou metendo essa para o despertar do Luffy. Assim como o despertar do Law tem um nome de Key Room, o despertar do Kid tem um nome de atribuição, então o Oda quis dar um nome de Gear 5 para o despertar do Luffy. E agora o Luffy está desperto. Mas vamos lá. O Oda ter mudado a classificação da Akuma no Mi do Luffy é válido? A gente pode pescar vários momentos no mundo de One Piece que mostram que sim. Só que como eu falei, o Nika foi apresentado não tem muitos capítulos lá pelo Who's Who. E agora o Luffy já foi mostrado tendo essa Akuma no Mi. Mas se tu for pescar vários momentos na história, vai ver que o Luffy tem uma resistência absurda, ele apanha, levanta e luta mais uma vez. Pode ser que todos os momentos em que a gente disse que o Luffy teve um protagonismo, na verdade foi referente a sua Akuma no Mi ser uma Zoan, e as Zoans têm mais resistência. Então por isso que o Luffy sempre se levantou em batalhas e continuou lutando. A sua regeneração absurda em determinados momentos onde ele chegou à beira da morte, conseguiu se recuperar rápido, lá com o veneno do Magellan e o Ivankov. O seu metabolismo é absurdo, ele consegue comer várias coisas e meio que absorver no seu corpo de uma maneira muito rápida. Então meio que tem embasamento para o Luffy ser uma Zoan. Só que como eu falei, muita gente não deve gostar disso, porque o Nika foi um ser apresentado recentemente, não teve muitos capítulos. E até acende mais uma vez a pergunta se o Luffy é predestinado. O Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi de maneira aleatória. Mas foi uma maneira aleatória causada pelo destino. Porque aparentemente só quem pode trazer o amanhecer pro mundo é quem comeu essa Akuma no Mi, a Akuma no Mi do Nika, a Akuma no Mi do Joy Boy, que é o cara que vai trazer o amanhecer pro mundo. Então o fato do Luffy ter comido aquela Akuma no Mi meio que por, vamos dizer, ao acaso, foi um acaso bem determinado pelo destino.
E agora, o Luffy, só o Luffy que pode se tornar o Joy Boy. Vamos lá, o Kid, Lau, Tite, eles não vão ter chance mais de se tornar Rei dos Piratas, ou eles não vão ter mais a chance de trazer, ou poder ter a chance de trazer o amanhecer pro mundo, se o Luffy não tivesse comido essa Akuma no Mi e ainda fosse o protagonista de One Piece. Ele não teria chance de fazer isso porque ele não comeu a Akuma no Mi destinada, que no caso é a Hito no Mi modelo Nika. São essas várias perguntas que o Oda traz com essa nova classificação que ele trouxe para Gomu Gomu no Mi. E por isso, ela meio que vai fazer com que a fandom se divida entre aqueles que gostaram desse fato, que aceitam, e aqueles que não aceitam. Porque também traz aquela carga do predestinado do Luffy. Foi aleatório, mas foi um aleatório causado pelo destino, onde o Luffy comeu a Akuma no Mi do Pika, que é o Nika, e por isso agora ele vai poder trazer o amanhecer pro mundo, vai poder se tornar o Rei dos Piratas, o novo Joy Boy, e por aí vai. A questão de ser uma mítica também acende a pergunta: o Oda realmente criou um ser mítico no mundo de One Piece e baseou essa Akuma no Mi nele? Ou ele vai pegar algum ser mítico do folclore, das lendas do mundo, assim como ele faz com as outras Akuma no Mi? Aí muita gente trouxe a teoria de que o Luffy é baseado, ou essa Zoan mítica é baseada no Curupira, que é uma lenda do folclore brasileiro, que tem muita importância, ou teve muita importância na época dos colonizadores, onde teve um padre bem famoso, que eu esqueci o nome dele agora, eu estava pesquisando, que ele meio que menciona essa criatura que mata as pessoas que invadem a floresta para arrancar árvores. E todo mundo tá achando que o Oda tá se baseando nesse ser para criar essa Akuma no Mi do Luffy. Só que uma coisa que pode ir contra isso é o fato de que todas as zonas míticas que o Oda já criou são baseadas em contos, mitos orientais. Todos eles. O Tassiano fez um vídeo só comentando sobre isso, onde todas as zonas míticas, até o momento, são baseadas em seres orientais e nunca ocidentais. O próprio Kaido é um dragão oriental, não é um dragão ocidental. Aí pode ser que, por esse fato, o Oda vá se basear ou numa lenda que ele criou na própria história, ou em outro ser que tem origem ou que tem início no Oriente. E por isso pode ser que a teoria de que ele seja, na verdade, baseado no Curupira, na verdade não seja verdade. Na verdade não venha a acontecer. Se vocês ainda não assistiram o vídeo do Tassiano, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Agora bora comentar sobre o Luffy Toon Force. Vamos ver se o Luffy realmente tem esse poder. Vamos lá. Quando o Luffy acorda, ou quando ele começa a se questionar sobre o fato dele ainda poder se levantar, começam a sair raios negros que reverberam em toda a Onigashima, desde lá em cima e embaixo. Esses raios querem dizer ou fazem referência ao Luffy estar usando o Haki do Rei Avançado. Raios negros saírem antes de um clash entre ataque, antes significam ou fazem referência ao personagem estar utilizando o Haki do Rei Avançado. E esse Haki reverbera e acaba derrubando diversos aliados do Kaido. E o Kaido até se questiona: o que está acontecendo lá em cima? O que tem no topo? Mas depois que ele se questiona isso, o topo quebra, uma mão aparece lá de cima e acaba puxando o Kaido com tudo que ele tem para cima. E aí nós vemos a silhueta o rosto de todo mundo espantado e do Luffy rindo. Quando o Kaido é puxado para cima, começa os primeiros indícios do Toon Force do Luffy, porque os olhos do Kaido começam a sair ou começam a fazer tipo dando um zoomzinho e ele começa a ser puxado em uma velocidade absurda para cima. Após isso, o Luffy agarra aqui, uma das partes do Kaido com seu Muki super forte de Popeye, e o outro ele já mostra aqui o Mukizão boladíssimo, mostrando que tá botando força mesmo, porque o bichão é potente. A gente vê a cara do Luffy traquinas, do Luffy do Luffy doidão, do Luffy biruta. Esse aqui é o Luffy biruta. E aí ele começa a girar o Kaido de um lado pro outro e continua ali os indícios de Toon Force, porque os olhos do Kaido saem da sua cara e começam a girar junto com ele.
Ele pega o Kaido aqui com uma força absurda, levanta, começa a bater de um lado pro outro, assim como o Hulk fez com o Príncipe Loki, assim como o próprio Luffy no Nightmare Luffy fez com o Wars. Ele tá fazendo a mesma coisa aqui com o Kaido. E após toda essa série de ataques, o Kaido se levanta com estrelinhas saindo em cima da sua cabeça, como se ele tivesse atordoado, como se ele tivesse levado uma pancada grande. Tá um galão na sua cabeça, ele tá com os olhos esbugalhados e a linguinha pra fora. Maravilhoso, maravilhoso! Como se também fosse mais um indício do Toon Force do Luffy. E aí o Kaido lá não quer saber, já lança um Boro Breath absurdo no Luffy, e o Luffy faz mais uma careta que faz referência ao Toon Force, ou então faz referência a um dos filmes do Máscara, onde quando ele se espanta, os olhos dele saem da sua cara e a língua vai lá pra frente também, porque o Luffy se espanta com esse Boro Breath do Kaido. Ele vai lá e faz o quê? Agarra o chão e levanta. Ele agarra o chão e levanta, dando propriedades elásticas ao ambiente, pega, levanta e absorve aquele Boro Breath, só que ele tem que botar uma força absurda pra voltar, pra repelir ele, pra dar de volta ao Kaido. E quando ele faz isso, o Kaido se explode e o Luffy acaba caindo de gargalhadas no chão, mostrando que agora está no seu Gear 5th. E aí, o Kaido pede desculpas. Pede desculpas pelo que aconteceu, porque ele não queria vencer daquele jeito. E o Luffy responde com a cara de traquinas: não se preocupe, nós vamos resolver isso aqui, é agora, meu parceiro. E aí vamos às explicações dos poderes do Luffy. No seu despertar, no despertar das Zoans, no caso, a gente sabe que eles ganham um boost de poder absurdo. Para isso é só enviar as bestas carcereiras de Impel Down. E eles também ganham uma forma definitiva. Todos eles, lá em Impel Down, tem uma forma muito parecida. Muito igual. O Chopper também tem uma forma parecida com isso, mas o Chopper chega, ou pode ter chegado ao seu despertar de uma forma não natural, e por isso ele não ganha todos os poderes. As bestas carcereiras sim, e o Luffy também sim. O Luffy ganhou essa forma definitiva, que é uma forma muito parecida com o seu Gear Force, só que não força o seu corpo a isso. Eu acredito que o Luffy sempre tentou forçar ou emular o seu despertar utilizando o Gear Force. Já estou preparando um vídeo relacionado a isso, e se eu já tiver feito, vou deixar o link no card aqui em cima para vocês, de que o Luffy sempre forçava ou tentava forçar ou emular o seu despertar com o Gear Force. Agora que ele despertou de maneira genuína, ele ganhou todo aquele boost de poder, sendo uma Zoan, porque foi revelado que agora o Luffy é uma Zoan. Ele ganhou todo aquele boost de poder das bestas carcereiras de Impel Down, e agora ele tá absurdamente forte. Pelo fato de que os Goroseis falaram que agora o Luffy tem liberdade para que ele possa lutar da maneira como ele quiser, é como eu falei, o Luffy agora vai poder, sei lá, utilizar o Gear Third sem ter que inflar sem ter que soprar o seu corpo para isso. Ele pode até se tornar um gigante. A minha teoria de que o governo mundial queria a Gomu Gomu no Mi para criar um exército de gigantes pode ser que se concretize, porque o Luffy não precisando mais soprar ar dentro do seu corpo, não precisando mais colocar o seu corpo em uma tensão enorme por segurar todo aquele gás, ele podendo inflar o seu corpo de maneira natural, tendo essa liberdade para isso, ele pode até se tornar um gigante e assim lutar contra o Kaido, lutar contra os seus futuros inimigos, ou então em Elbaf o Luffy pode adentrar uma forma de gigante. Eu consigo imaginar tudo isso. Vamos lá, o Luffy ganha uma força absurda e agora todo formato que ele tiver ele vai poder utilizar, mas a pergunta maior é, o Luffy tá no Toon Force? Pra mim, ele ainda não tá, tem indícios. Pode ser que o Oda fique só nesses indícios, que é o fato de que as caretas engraçadas do Luffy, afetar os seus inimigos e fazer com que eles, como se eles tivessem um desenho animado. Eu acho que o Oda não vai passar disso. O Toon Force é o Luffy ter um poder inimaginável, podendo fazer qualquer coisa sem ser detido,
sei lá, desenha uma parede, desenha uma porta no chão e entra, onde o inimigo não pode fazer isso. Ou então pegar o Kaido e moldar o Kaido como se fosse ali um balão, transformar o Kaido em outra forma pra dar ali dificuldade para que o Kaido possa lutar, tirar um martelão do nada e bater no Kaido. Isso aí é Toon Force. Isso aí o Luffy não mostrou. O que ele mostrou foi uma liberdade absurda e uma fruta engraçada. Como se ele tivesse em um desenho animado, em um desenho de criança. Só que não com Toon Force. Não foi mostrado isso por parte do Luffy. Mas uma pergunta que pode ser respondida é: se o Luffy agora é uma Zoan, por que ele ainda continua com o despertar de uma Paramécia? Que no caso é poder pegar no chão e dar propriedades elásticas a ele. Bom, as Zoans míticas têm habilidades únicas e o Oda nunca nos mostrou o despertar de uma Zoan mítica e nem como é que ele pode funcionar. O Marco, por exemplo, é uma fênix de fogo. A gente pode até inferir ou tentar imaginar que ele se torna intangível também, mas o que eu acho é que os golpes passam pelo seu corpo, dão dano, e ele se regenera de maneira absurda. O Kaido cria diversos elementos, a Yamato tem um gelo de uma Logia, da Logia muito parecida com a do Aokiji. Então cada Zoan mítica tem uma habilidade especial. O Luffy continua sendo de borracha, ou é de borracha, porque o ser mítico Nika poderia ser de borracha. E aí a gente pode passar um pano aqui e dizer que, pelo ser mítico Nika ser de borracha, ele meio que tem esse despertar, ou ele pode ter ganho 2 despertares. Tanto o boost de poder das bestas de Impel Down, agora nessa forma que ele tá, quanto transformar o ambiente em borracha, dar propriedades elásticas ao ambiente. Só que não de maneira como o Doflamingo, como o Katakuri faz, mas de uma maneira mais pontual, onde ali uma área muito menor do que seria o despertar de uma Paramécia, o Luffy pode influenciar o ambiente. E isso aí é passar um pouco de pano para o Luffy ser uma Zoan e ainda ter um despertar de uma Paramécia. Mas tu vê que quando o Luffy puxa o chão e rebate o Borobreath do Kaido, ele tem que colocar uma força absurda. A gente vê ali pelo desenhozinho de veias, como se o Luffy estivesse botando muita força para empurrar o Borobreath do Kaido de volta. E ele faz tudo isso de maneira natural, porque agora ele tem uma força absurda. Só o fato dele pegar no chão e levantar e puxar, o Luffy não faz um mukizão gigantesco para isso. Ele não tem muita dificuldade. Agora, para rebater um ataque tão forte quanto um Borobreath do Kaido, ele tem que botar uma força absurda. E por isso, esse despertar do Luffy se tornou bem apelão. Eu vou até fazer um vídeo também relacionado ao Luffy poder ter 2 despertares e como eles podem funcionar de uma maneira mais imaginária. Eu vou imaginar formas onde o Luffy possa utilizar 2 despertares. Porque foi o que ele mostrou. O boost de poder e a forma primordial, definitiva, como as bestas carcereiras de Impel Down. E também o despertar de uma Paramécia. Então ele tem 2. Luffy extremamente absurdo. Ele não tem o Toon Force, mas ele tem 2 despertares. Então ele está extremamente absurdo. Quem é que vai parar o Luffy? E agora que ele entrou nessa forma, a gente pode esquecer, ou eu consigo imaginar que a gente pode esquecer, Luffy com risco de morrer, Luffy desgastando seu corpo, Luffy colocando muita tensão no seu corpo. Agora que ele é uma zona, a gente pode inferir que ele tem o boost de poder das bestas carcereiras de Impel Down. Agora ele se tornou quase invencível. Eu consigo imaginar isso. É claro que o Oda vai colocar barreiras para que o Luffy não possa atravessar. Não é um poder absoluto, que ninguém vai poder conseguir lutar mais contra o Luffy, porque ele vai subjugar todo mundo. Não vai ser assim. Mas o fato do Luffy agora ser uma Zoan mítica e ter todo aquele boost de poder das bestas de Impel Down faz com que a gente não imagine que o Luffy vá morrer mais, ou vá ter ali um final trágico, porque ele vai chegar à beira da morte, assim como aconteceu, ou em quase morte, como aconteceu no capítulo anterior, e a sua Akuma no Mi vai trazê-lo de volta à vida
como foi dito que as bestas despertas têm esse poder. Então o Luffy se tornou extremamente absurdo, extremamente apelão. Então esse foi o vídeo, eu acredito que tenha ficado extremamente grande, coisa para meia hora ou mais. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam com tudo que eu falei nesse vídeo aqui, com os pontos que eu levantei? Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Vou trazer vários outros vídeos relacionados aos poderes do Luffy, ao Luffy ter forçado seu despertar, ao Luffy ter 2 despertares que agora ele pode utilizar e como eles vão funcionar. Shanks vilão, Shanks sempre soube que a Gomu Gomu no Mi na verdade era Hito Hito no Mi modelo mítica do Nika. Tem todas essas incógnitas que eu quero trazer vídeo aqui no canal. E eu espero que você, que tenha assistido esse vídeo aqui até o final, vamos lá, comenta aí, hashtag cheguei. Comenta hashtag cheguei que seu comentário vai ganhar um coraçãozinho por ter chegado até o final. Você é um guerreiro. Também estou deixando aqui na tela final 2 vídeos relacionados ao mundo de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!